Primeiramente, né, muito prazer. Eu me chamo Micaela, eu sou responsável pelo setor contábil aqui da Tática, mais precisamente da LGVM, né, que é a sua empresa. E aí, qual é o intuito Uhum. dessa reunião? A gente passar para você o que é que a gente faz e quais os documentos que a gente precisa também mensalmente para que seja tudo entregue conforme o cronograma correto. Vamos lá. Certo. A função central do setor é garantir a regularidade da empresa com informações contábeis corretas em conformidade com a legislação. Basicamente, a gente fica responsável pelos demonstrativos contábeis, que são o balanço, balancete, a DRE, que é o retrato financeiro da sua empresa. Então, lá dentro desse balanço, você vai poder ver o que você deve de fornecedor, quanto você ganhou de faturamento no ano. Então, a gente tem essa oportunidade de proporcionar esse retrato físico do financeiro da empresa. E aí, qual é o nosso valor? Né? Segurança, clareza financeira e suporte técnico para decisões mais seguras e estratégicas. E do que é que a gente precisa, né, para poder entregar, esses documentos em dia? Para que fique tudo certinho, conforme realmente o que acontece dentro da empresa, a gente precisa de alguns dados, que são eles: os extratos bancários da pessoa jurídica. A gente não precisa dos teus da pessoa física, então, se você tiver, por exemplo, três bancos, pessoa jurídica, a gente precisa dos três bancos, pessoa jurídica, que é para ficar igualando certinho com o financeiro da LGVM. E quando for no final do ano, também para estar igualando os saldos finais, para a gente poder enviar para a Receita. Então, a gente precisa desses extratos mensalmente. Também precisamos dos extratos das aplicações financeiras, caso você tenha, né? Por que a gente precisa disso, né? Quando, trimestralmente, se você retirar dinheiro da aplicação financeira, o ganho que você teve com aquela aplicação, o rendimento, vai incidir imposto em cima. Então, a gente precisa do informe de rendimento, que é para poder calcular corretamente esses impostos. Então, também fica para a gente essa responsabilidade, né? De a gente igualar o saldo também da aplicação financeira. Então, extrato bancário e de aplicação financeira, caso você possua. E também a gente precisa de documentos referentes a transações de extratos bancários. O que seria isso? Basicamente, uma planilha de controle interno, se você tiver. Se você não tiver, pode anotar do lado do próprio extrato, ou então na própria descrição da transação, quando você for fazer para alguém, pode anotar pagamento de folha, uma coisa assim que a gente vai conseguir visualizar. E a gente precisa disso para quê, né? Porque na maioria das transações só sai o nome da pessoa que recebeu. Então a gente não Uhum. vai saber, por exemplo, você enviou R$ 100 para Micaela. Por que você enviou R$ 100 para Micaela? A gente precisa entender para qual despesa seria esses R$ 100, se é uma despesa, não sei, com livros para a escola, ou se é uma despesa com lápis de quadro, alguma coisa assim. Então a gente precisa saber direitinho para onde vai. Caso você não tenha alguma planilha, a gente também fornece um padrão aqui da tática para facilitar, né, no processo, para deixar ele menos doloroso. E a gente precisa também de contratos de empréstimos ou financiamentos, caso você faça. Se você não fizer, a gente não precisa. Mas a gente também precisa para colocar lá no balanço para informar direitinho a receita, o que é que a LGVM tem, o que é que está devendo, enfim. É basicamente isso, os documentos que a gente precisa. E quando você envia para a gente produz as escriturações, então tem um tempo hábil para a gente poder fazer isso. E depois a gente retorna com as demonstrações que você solicitar. Vai ser sempre que precisa ser enviado isso? Depende. Se você precisar que a gente envie mensalmente ou trimestralmente, a gente envia. Caso não, a gente pode ficar enviando anualmente para ser um recadastro de banco, ou então algum empréstimo que você for fazer, geralmente eles pedem. Então vai mais do que você escolhe mesmo, do que o cliente escolhe. Tem alguma dúvida até aqui? Não, não, tranquilo. Pronto. E aí o calendário, né, para facilitar. Até o quinto dia útil do mês, a gente pede o extrato bancário e a da aplicação financeira, para a gente ter esse tempo hábil, né, para produzir. Então, até o quinto dia útil de abril, a gente precisa do de março. Se você não tiver enviado os dos outros anos, os dos outros meses, pode enviar todos de uma vez também. O importante é que a gente tenha tudo, para quando a gente for realmente, de fato, fazer as demonstrações, a gente tenha tudo certinho. E trimestralmente os informes de rendimento, caso tenha aplicação. Esses informes, ele é o que vem o rendimento sobre a retirada que você fez e também vem o IR retido. Ele geralmente é disponibilizado dentro do próprio aplicativo. XP, Sicredi, enfim, do aplicativo que você tiver aplicação.
E quando for realizado o contrato de empréstimo ou de financiamento, só se envia o contrato mesmo, porque aí o restante a gente já vai colocando. E aí, quais são os canais de comunicação? É basicamente o e-mail, que é o contábil@taticacontabilidade.com, mas não é obrigado a mandar por esse, você pode mandar pelo WhatsApp, caso seja mais fácil para você, que a gente vai estar recebendo da mesma forma. E em breve o aplicativo da Tática, que ainda não está pronto, mas está em processo de implantação, que vai ficar para receber toda essa documentação. Então você pode enviar por onde você achar melhor, o importante é a gente estar com esses documentos em mãos. Tem Uhum. alguma dúvida, Luiz? Não, não, tranquilo. Pronto. Era um momento bem rápido mesmo, era só para a gente ficar a par mesmo, no mesmo time, né, ali desse recebimento de documentos. Se você tiver alguma dúvida com relação à tributação de lucro, retirada de lucro, pode falar com a gente. Se quiser se Uhum. dirigir diretamente a mim, pode falar, pedir para falar com a Micaela, que eu vou estar sempre disponível para você. Uhum. E não sei se a gente já recebeu os teus extratos, mas caso não, pode enviar também no WhatsApp que a gente já salva. Tá Viu? bom. Perfeito. Muito obrigada, Luiz, pelo Obrigado tempo, né, vocês. disponível aí pra gente. E qualquer coisa, fica à vontade para falar, tá? Foi um prazer te Tá bom. conhecer. Tá ótimo, prazer. Obrigado. Nada, tchau. Tchau, tchau.